enfrentar um grande medo e organiza para ele de uma forma bem didática onde ele precisa focar para alcançar o resultado. Então, não é voltar lá para o beabá, não é começar a aula desde o início, não é aquela primeira aula em que você fala adjetivos, substantivos, não. É assim, professor, finge que eu estou com pressa, fala aí o que eu tenho que saber, você tem 10 minutos para mudar minha vida. É como se fosse uma cola. Eu acho isso muito gostoso. Colei pouco, então colar com vocês agora é um prazer, né? E pensem o quanto que esse treino, esse olhar de um profissional, no momento final, ele pode ser divisor de águas no seu processo formativo. Porque a escola vem nos preparando para N futuros. Quando você pega um curso específico para o Enem, é isso aí. Só tem uma habilidade a ser conquistada, só tem uma prova a ser contemplada. Então, esse olhar específico coloca tudo sob uma lente de uma amplidão assim necessária para quem vai enfrentar um grande monstro, né? Saber dele muito bem. Vamos falar um pouquinho então da redação do Enem. Alguém aqui já fez como treineiro a redação Enem? Ou só fez assim, simulado e tal? Alguém já se matriculou e fez uma redação do Enem como treineiro? Isabela! Seja bem-vinda, garota. Que saudades. How you doing? Oi, Su! Oi, seja bem-vinda, meu bem. Obrigada. Já já a Júlia entra também. Ai, que delícia, que bom. Como treineiro já, alguns. Então, oi, Chuchu, bom dia, boa tarde, boa noite. Você Boa tá bem? noite, eu tô. Muito bom saber que você está aqui. Então, vejam só, gatos, vamos falar um pouquinho do que é a redação Enem. Você fez o Enem a primeira vez, qual foi o tema da sua redação, Caio, do seu primeiro Enem? Foi 2020? A de 2020 foi a da loucura? Sobre as doenças mentais, sobre como nós criamos estereótipos para as doenças mentais. Foi essa a redação que você pegou? Foi essa, Suzano. Foi essa aí. O Caio é o aluno do que eu te falei. O Caio também foi meu, esse roxinho aí é meu aluno. Não É, foi, Caio? Que foi. saudade de você. Você está um rapaz adulto agora. O que me faz ficar com mais cara de velho. Ok, foco no Enem, Suzana, para você não morrer. Saudade, Caio, muita saudade. E parabéns pelo seu resultado, fiquei muito feliz. Vejam só, meninos. A verdade é o seguinte: escrever não é uma coisa simples. E muitas vezes a gente fica se sentindo estagnado no mesmo lugar. Por quê? Porque o professor pega a sua redação, te devolve a sua redação, está no mesmo ponto. E aí você não sabe identificar onde precisa melhorar ou não. Aí você pega e faz outra redação, você tira nota semelhante e, de novo, não sabe como corrigir. Eu acho que um grande problema da redação é que os alunos nunca se sentem seguros porque o feedback que eles têm é um feedback muito grosseiro. É um feedback que dá para ele uma nota e aponta onde ele errou. Mas só com isso, um aluno sozinho não consegue se corrigir. Ele precisa que alguém sente com ele e diga assim: esse parágrafo ficaria melhor nessa ordem. Ou aqui esse trecho ficou confuso por causa dessa preposição. E isso acontece sob a orientação de um profissional ou com muito afinco para quem estuda sozinho, numa prática de ler excelentes textos que tiraram nota 1000, né? Eu acho que uma ferramenta de treino para quem está tentando enfrentar isso aí sozinho é a observação dos alunos que conseguiram a nota 1000 no Enem. Quero chamar para vocês a atenção do seguinte: a nota 1000 do Enem não significa um texto que não contenha desvios, né? A nota 1000 pode aceitar até 3 tipos de erro, de naturezas diferentes. Ele pode facilmente cair para 980 se você tiver um olhar, um rigor mais profundo. E tem um monte de nota 980 que se tivesse caído na mão de um corretor um pouco mais humanizado,
teria dado ali os 1.000, porque o 1.000 era de merecimento, está dentro da tabela, mas acham que não cumpriu com tudo do que a prova tem a dizer. Eu vou dizer para vocês o que eu penso sobre a redação do Enem. Eu acho que ela tem uma correção tão previsível, tão calculável, que, sob a orientação de um profissional, tirar a nota 1.000 é praticamente fato, né? Se torna um fato social. Claro que você vai ter que treinar um pouco, mas se você receber as aulas certas, a orientação certa, você vai melhorar muito a construção do seu texto, tá? E eu quero mostrar isso para vocês, dando um exemplo de uma análise que eu fiz de um texto de um aluno que tirou nota 1.000, tá? Mas primeiro vamos começar do seguinte. Vou compartilhar aqui uma telinha com vocês. Compartilhar. Você vai compartilhar a tela, Su? Vou, amiga. Tá. Me fala se deu certo. Tá. Tô vendo, ainda não. Vai dar certo. Já tá. Deu? Peraí. Vejam só, menino. Deixa eu ver, eu acho que sim, né? Peguei aqui no outro computador. Aí tá falando da matriz de referência. A matriz de referência para a redação de 2020. Vocês sabem que nós temos 6 competências do Enem, né? Nós temos aqui 6 competências como os objetos que serão trabalhados, que serão visitados pela redação do Enem. Nesse documento do Enem, ele diz para a gente que o que eles esperam da gente é isso aqui. Eles esperam que a sua redação tenha um tema, uma tese, que ela tenha argumentos e uma proposta de intervenção. Esse material é um material gratuito, disponível para todos os alunos, é a cartilha do participante, não é nenhum material secreto, não é material de treino, é o edital dessa prova, né? E aqui ele está dizendo, candidato, se você quer se preparar para realizar o Enem, veja o que é a nossa proposta de redação e mate suas dúvidas, né? O que a gente quer de vocês? E eles trazem aqui essas 5 forças. Ele diz que a redação do Enem precisa demonstrar que o aluno possui domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, ele quer que você escreva de acordo com o padrão da língua, né? Então, sem desvios gramaticais, com concordância, com vocabulário adequado, tudo mais. Na competência 2, ele vai avaliar se esse aluno conseguiu compreender a proposta da redação e se ele consegue aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento dentro do tema e dos limites do texto, que vai ser sempre um texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, ele quer saber, você consegue entender o que eu pedi para que você falasse e consegue relacionar outros assuntos a esse tema? Aqui é que você entra num espaço de tem coesão, tem coerência, seu texto está falando daquilo que eu solicitei que falasse? Na competência 3, ele quer saber se o seu texto selecionou, relacionou, organizou e interpretou informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, você fez uma argumentação em relação a esse ponto de vista que tem que ser elaborado? Então, todo o nosso texto tem que estar em defesa de uma tese, né? A competência 4 cuida de perceber se você possui conhecimento sobre como intercalar suas ideias entre um parágrafo e outro, e entre uma frase e outra. E, por fim, se você consegue fazer uma proposta de intervenção para o problema que foi abordado, né? Vocês que já estão aí treineiros, já fizeram muitos modelos de redação Enem, sabem que o Enem traz um problema milenar, joga no colo do aluno e fala assim, resolva aí esse problema que ninguém conseguiu resolver, inclusive, mas é seu papel resolver agora em um parágrafo, né? E a gente fica com esse pepino na mão. Esse mapa aqui, ele diz o que o INEP deseja na sua produção, mas não diz exatamente como produzir isso, né? Ele fala que cada competência dessa vai valer 200 pontos, que juntas somam a sonhada nota 1.000, né? Aqui ele diz como é avaliado, como você vai ser corrigido, que você não deve assinar, não deve rabiscar, não deve desenhar,
Eles ficaram impressionados de como é preciso orientar em relação a isso. Tem aluno eliminado porque desenhou uma coxinha. Eu tenho uma prova digitalizada que no final o menino escreveu fim e fez uma coxinha com braços e pernas. Deu vontade de comer coxinha? Acho que essa pessoa que foi eliminada vai ficar sem comer coxinha por um tempo. Sim, Caio, uma coxinha. Vai gostar de coxinha, sim, lá na faculdade particular, né? Porque não vai entrar na universidade pública com esse delay universal. Então, beleza. Aqui nós temos o documento que vocês todos devem conhecer, de cabo a rabo e tal, para entender o que é que eles estão pedindo. Eu conheço esse material muito bem e eu decidi que eu ia estudar as redações dos alunos que tiraram nota 1000. Tem um aluno em especial que eu quis correr atrás dele quando eu soube que tinha uma nota 1000. Vocês se lembram da proposta de intervenção de 2018, que o tema era o monitoramento de dados do usuário na internet? Sim, Lembram? lembro muito bem. Tema ferrado. Até É, hoje eu acho que foi o tema mais absurdo que o Enem foi. já colocou, né? Eu não me lembro, é o monitoramento de dados do usuário pela internet, né? Observa que quando você coloca um tema desse para o Enem, você já elimina, assim, centenas de pessoas que estão, por exemplo, que são socialmente excluídas de uma reflexão sobre segurança digital. Eu mesma me considero bastante ignorante em relação a isso. Eu sempre achei muita coincidência que as coisas que eu pesquisava apareciam para mim depois no Instagram. Ficava, nossa, que legal, eu estava querendo mesmo uma bolsa dessa. Como eles sabem. Acho que todo mundo agradece, Caio, por não ter feito esse tema. E aí, quando esse tema saiu, eu fiquei muito indignada, eu fiquei brava com a banca, sabe? Porque eu falei, nossa, querem deixar mesmo os alunos periféricos em dificuldade, né? Porque uma galera que não tem acesso à internet, por exemplo, interiorana, sertão, como é que vai fazer uma redação dessa? E eu fiquei muito pistola e decidi que eu ia odiar o aluno que tirasse nota 1000, porque ele ia ser a fotografia do privilégio, pensei eu. Verdade. Pensei. E aí, fui atrás da fotografia do privilégio, quando apareceu menino cita Black Mirror e tira nota 1000 na redação Enem. Falei, quer ver que ele vai ser um menino branco, de altíssima renda? Quer ver? Quer ver? Quer ver? E era mesmo. E eu, com esse meu sangue no olho, querendo detestar, conheci um dos meninos mais amáveis. E quero, inclusive, indicar o canal dele, porque ele fala sobre como foi esse processo de ganhar nota 1000, ele ajuda, ele dá dicas, ele fala como foi o processo dele. Fala aí que E eu coloco no chat, Su. é Lucas Felpe, amiga. Lucas Felpe, Ah, gigante. vê, o Luiz conhece, ó. Eu acho Luiz que já colocou aí. isso mesmo, o Lucas Felpe. O canal dele é com esse nome, Lucas Felpe. E ele vem trabalhando de um jeito lindo. Ele é famoso. Como não, né? O garoto arrasou numa proposta de redação que ninguém tinha nem rumo do que fazer. E ele, além de ter sido esse garoto brilhante, ele disse que ele ia correr atrás de outras pessoas que tiraram nota 1000 para organizar uma cartilha da redação nota 1000. Por quê? Porque nesse documento aqui da redação do Enem, eles colocam algumas redações nota 1000 para a gente estudar, mas são pouquíssimas. Colocam 2 ou 3 redações modelo, e os alunos não têm como entender exatamente como o texto deve ser escrito. São pouquíssimos os exemplos. O que ele decidiu fazer? Olha, ó, amostra de redações nota 1000 do Enem 2019. Aqui no documento oficial do Enem, eles colocaram a proposta e trouxe uma redação com comentário, 2, 3, 4. Acho que é isso. 5. Tem 5 redações nota 1000. 6. É isso. 7. Ok. E essa foi porque foi a de 2020. Geralmente eles colocavam 3 ou 4 só. Essa é a mais recente. Esse rapazinho foi atrás da galera nas redes sociais, ele foi movimentando muita gente.
Essa aqui já é a segunda edição, já tem a terceira também, tá? Inclusive, eu já tenho as três, e fica ali no canal dele para que vocês baixem, e eu acho que todos vocês têm que ter essas cartilhas em mãos, tá bom? Essa é a cartilha da redação do monitoramento de dados, essa que é a cartilha do democratização do acesso ao cinema, e essa que é a cartilha da última prova, que foi essa da... eu sempre me faço um delay na última prova. Acabei de falar dela, Denise, me esqueci. Da última? Da última. Foi a que o Caio fez, que ele foi bem. Como é que foi o tema, Caio? Deu branco na gente aqui. Espera aí que vai vir. Acabei de falar dela. Secretária, socorro! Qual Foi é? das deficiências, não foi? Sim, foi de como lidar com as doenças mentais. Isso. Preconceitos em relação às doenças mentais. Linda. E aí, meninos, aqui já tem essa cartilha, então, a 2.0, a 3.0 e a primeira. O som aqui de casa tá ruidoso? Tá tranquilo para vocês? Tá de boa? Tá baixinho, mas dá para tá tranquilo, Su. Deixa eu falar mais alto e chegar mais perto. Eu acho que tá todo mundo escutando, só tá mais baixinho mesmo. Tá. Vou falar mais alto. E aí, meninos, eu separei aqui, porque eu sempre que chego, então, vocês estão vendo que eu sou a que persegue a galera que tira a nota 1000. Em breve eu vou estar perseguindo a nota de vocês aqui, se Deus quiser. Deus quiser. Isso, estigma associado às Isso, doenças Caio. mentais. Isso. Obrigada, Caio, foi isso. E aí, meninos, eu sempre leio as redações que o FELP separa na cartilha. Ele coloca essa cartilha totalmente gratuita para a galera, e eu acho lindo porque ele diz assim: essa é a minha real proposta de intervenção na sociedade. Eu não quero que só eu consiga nota 1000. Eu quero que todo mundo consiga nota 1000. Eu quero que todo mundo saiba e tenha estratégias de fazer dessa prova um ganho, um trunfo, já que a redação muda completamente a nossa relação com a prova. A redação muda a realidade do seu score de posicionamento. Né? Você pode deixar de entrar na universidade por causa dela. Você pode entrar por causa dela, né? Peso 3. Exatamente. Ela tem o peso de te dar ou de te negar um destino. E se você está se dedicando em todas as outras coisas, seria uma completa idiotice deixar de lado. Cuidado com a redação. E aí, meninas, essa daqui, que é a redação da democratização do acesso ao cinema, eu peguei assim, fiquei lendo, li de um, li de outro. Eu achei esse nome aqui curioso, Jurandir Campelo, página 56. Fui lá e conheci a redação do aluno Jurandir. Olha só, galera, Jurandir Campelo. 17 aninhos, Fortaleza, Ceará. Tá aí a letra do Jurandir. Jurandir não me parece um grande gênio. Jurandir tem uma letrinha tranquila. Almeida Campelo, 17 anos, fez a prova. Vamos dar uma olhadinha na prova dele, só uma olhada geral, assim, ó, sem ler. Vamos perceber se tem alguma coisa que a gente já pode perceber de qualidade aqui nesse texto. Nós temos 7 linhas ocupadas no primeiro parágrafo. Depois, ele vai dar 8 até a 15. Dá quase 7 linhas de novo. Depois, ele vai dar 16 até a 23. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. 7 linhas. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Interessante. Ele dividiu os parágrafos em 7 linhas, né? Ele fez uma média de que pelo menos 7 linhas por parágrafo ele ia utilizar. Essa média é inteligentíssima, porque eu tenho 30 linhas, 4 parágrafos, 4 vezes 7, 28. É um tamanho que deixa o meu texto com um corpo interessante, e eu já tenho, assim, uma ideia. Só um momento. Desculpa, pessoas. Então, a gente já tem aqui uma ideia de, quando eu vejo um texto de um aluno sendo colocado assim, eu já tenho certeza que ele recebeu orientação, de que ele foi treinado, que isso aqui não é o natural de uma escrita. É uma escrita treino.
Outra coisa que eu percebo é a padronização do tamanho da letra. Ele fez com que a letra ficasse toda cabendo na linha em que ela ocupa. Ele nunca desce demais, ó, as letrinhas para ocupar a letra de baixo. Ele deixou bem claro o início e o fim de cada palavra. Ele deu bastante distanciamento de parágrafo. Esteticamente, esse texto não vai perder pontuação. Ele já tem, sim, é essa, uma sacada das boas. Se vocês observarem aqui, olhando rápido também, a gente pode perceber um outro padrão de comportamento no nosso aluno. O uso desses travessões aqui, ó. Se vocês observarem, ele fez isso em todo o parágrafo. Professora, mas isso é porque tem que fazer? Vou explicar para vocês por que ele fez o uso, tá? Não tem que fazer, mas foi um uso inteligente. E eu vou dizer para vocês que, com treino e estratégia, esse menino, que não tinha praticamente nada a dizer, conseguiu a nota 1000. Vem comigo ler aqui esse texto. Vamos ver o que Jurandir mandou dizer. Jurandir mandou dizer que, com o advento da revolução técnico-científico-informacional, o cinema se desenvolveu amplamente, sobretudo por conta do aditamento dos investimentos nessa área. Nesse sentido, o acesso a esse tipo de arte é de notória importância, pois propicia uma série de benefícios como o desenvolvimento cognitivo do indivíduo e a percepção crítica da sociedade. Não obstante, no Brasil, falhas quanto à democratização do acesso ao cinema, por conta da inadimplência governamental e da ausência de importância dada pela sociedade, atenuam sua funcionalidade. Portanto, são necessárias medidas capazes de garantir esses benefícios. O tema da redação era acesso à democratização do cinema no Brasil. O tema está todo escrito aqui dentro do primeiro parágrafo. Nós temos ali, ó, democratização do acesso ao cinema. Ele pegou o tema e o tema está aqui. Ele foi treinado a fazer isso. Ele foi treinado a começar o texto por uma referência histórica ou de cunho social, uma citação de alguma coisa. Mas vamos ver o que ele disse para a gente com o advento da revolução técnico-científico-informacional. Vocês conhecem esse momento histórico? A revolução técnico-científico-informacional? Já tiveram essa aula em história? A revolução Sim. técnico-científico-informacional. Não sei se mas isso é bem É muito destacado. amplo. Né? É um assunto bem destacado, mas ele não é como a Revolução Industrial. Nós a consideramos como a terceira revolução, né? Ele está dentro. dizendo o seguinte, ele localiza o nosso momento dentro desse espaço de nós ganhamos muita tecnologia nos últimos anos. E aí ele fala, com isso, o cinema se desenvolveu amplamente. A gente sabe que tem filmes todos gravados numa tela verde. Que o ator que nem existe mais aparece lá e dá uma pontinha. Então, a tecnologia e o cinema andam juntos. Até agora, ele só apresentou para a gente o tema. Ele ainda não nos disse nenhum argumento dele sobre isso. Ele está só ambientando o texto dele, colocando, era uma vez, num país distante, uma linda princesa. Então, era uma vez, diante da enorme tecnologia, tal coisa aconteceu. Isso aí, galera, é um uso bastante coringa de repertório. Na verdade, qualquer tema que tragam para a gente pode pensar dentro da revolução técnico-científico-informacional. Por exemplo, esse último aí, do estereótipo em relação às doenças mentais. Será que a gente pode falar o quanto a tecnologia ajuda ou atrapalha nesse cenário? Ou se for violência contra a mulher, a tecnologia pode ser utilizada? Sim. Ele pegou um repertório que eu chamo de repertório sabão. Isso aí passa na mão de todo mundo, meu amigo. Qualquer tema que você colocar primeiro, revolução técnico-científico-informacional, você joga ali a sua ideia. Então, ele foi um menino treinado a ter repertório estratégico. Aí ele vem com um outro recurso na manga. Nesse sentido,
Você pode observar, galera, que toda vez que ele traz um ponto final, na sequência, ele traz uma expressão que é uma conjunção. Nesse sentido, ponto final. Não obstante, ponto final. Portanto. Então, nós temos mais um padrão. Ele faz sempre 4 a 5 períodos. 1, 2, 3, 4. Temos 4 períodos. Ele não vai perder ponto, então, por coesão e coerência. Ele está enchendo de conjunções a cada início de período. Então, ele veio aqui e colocou uma informação sociocultural. E aí ele vem e diz que, nesse sentido, o acesso a esse tipo de arte é de notória importância. Então, é importante ter acesso ao cinema, pois propicia uma série de benefícios, como o desenvolvimento cognitivo do indivíduo e a percepção crítica da sociedade. Aqui está o argumento 1 e 2 do Jurandir. Por que nós devemos, então, lutar pelo acesso ao cinema? Porque o cinema contribui para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo e pela percepção crítica da sociedade. Pode falar, Caio. Não, não tem problema, Caio. Mas a partir de 3 períodos aqui não tem problema. Esse aluno aqui, ele faz esse estanque de 4. Você vai ver que é a estratégia dele. E também é uma coisa que pode ser pessoal. Quando você estuda vários textos nota 1000, você percebe que cada aluno estabelece ali o seu esqueleto, a sua forma de trabalhar, tá? Não temos a obrigatoriedade de ter 4 períodos, mas sim a de ter pelo menos 3. Eu acho que a quarta é uma pegada bastante inteligente aqui desse malandro. A gente está vendo a redação de um malandro, tá? Então ele fala, vai ser importante para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade. E ele fala, não longe, né, não obstante, no Brasil, falhas quanto? Vem aqui o tema inteiro da redação. Sabe aquela ideia de fuga ao tema? Não vai rolar, porque ele vai pegar todas as palavras do tema e vai colocar o tema inteirinho numa sentença da redação. Quanto à democratização do acesso ao cinema, isso não acontece no Brasil, por quê? Porque tem inadimplência governamental e ausência de importância dada pela sociedade. Ele acabou de nos dar a dica de o que a proposta de intervenção dele vai procurar sanar. Esse aluno criou a seguinte estratégia: eu vou colocar meu argumento 1 e 2, e as coisas que eu quero consertar na proposta de intervenção, eu também vou citar aqui, para o texto parecer um texto em circuito, um texto que sai de um ponto, buscando tais e tais cumprimentos, e quando chegar ao final, vai ter cumprido exatamente o que foi solicitado. Isso faz o corretor imaginar que o aluno tem um completo controle da produção, né? É uma estratégia brilhante. Vocês vão ver que os argumentos dele, em si, não são muito brilhantes, mas ele treinou a estrutura. Venha, mais um pouquinho. E ele termina o parágrafo com uma conjunção de conclusão, portanto, são necessárias medidas capazes de garantir esses benefícios. Que benefícios? O desenvolvimento cognitivo e a percepção crítica. Vamos ver o que ele vai fazer nos próximos parágrafos. Sob essa óptica, eu já teria tirado a nota 1000 do Jurandir, se eu fosse a corretora, porque a palavra óptica, escrito com P, já caiu do nosso idioma há dezenas de anos. Mas eu acho que ficou na tolerância da galera. Sob esse olhar, era o que ele queria dizer, o filósofo austríaco Sigmund Freud, em sua teoria desenvolvimentista, tratou da influência do meio na formação cognitiva do indivíduo. Acerca dessa lógica, a exposição à arte cinematográfica é capaz de desenvolver o raciocínio e de atuar positivamente no subconsciente humano. Contudo, a insuficiência das políticas públicas de incentivo ao cinema restringem o acesso a esse meio, o que atenua a ação desenvolvimentista deste. A título de exemplo, o Brasil, segundo a Ancine, é um país que possui elevados índices de segregação quanto ao acesso ao universo cinematográfico. Destarte, é necessário maior protagonismo por parte dos governantes. Vamos ver qual foi o repertório que esse aluno usou no parágrafo. Ele me traz Freud. Professora, mas eu não entendi porque ele falou Freud. Lembra que o primeiro argumento que ele disse que ele quer trabalhar é o desenvolvimento cognitivo do indivíduo? Ele pega e traz esse chavão.
Freud tratou sobre a influência do meio na formação do indivíduo. Freud não falou de cinema. Acho que Freud nunca comeu pipoca no cinema. Freud simplesmente disse: o meio exerce influência no ser. Ok. O que esse garoto faz? Ele coloca um repertório sabão. Na sequência, ele relaciona o repertório que ele decorou, que é um repertório chave, que cabe para quase tudo, com o tema da redação. Vamos dizer que seja o estigma das doenças mentais. Freud explica que o meio exerce. Portanto, se a sociedade brasileira parar de estigmatizar as doenças mentais, lutaremos contra o Freud é o parceiro das redações. Freud é seu melhor amigo. É. Freud é a influência do meio. Adota Freud, gente. Gente, igual a Freud, tem mais um monte de dicas assim que vocês precisam ter. São repertórios que cabem no bolso, sabe? Que dá para você levar aqui, ó. E não precisa nem decorar a frase, ele não colocou nem entre aspas. Freud, e ele coloca esses travessões porque ele tem medo de usar vírgula. Eu peguei essa, tá? Do Jurandir. Fiquei olhando para a cara dele e falei: Jurandir, tu tem medo de vírgula e usa travessão. Ele sempre deixa uma informação estanque entre esse travessão para ficar aparecendo um detalhamento. E ele se deu bem, tirou nota 1000. Então ele fala, se existe essa lógica de que o e-mail influencia o ser, trazer a arte para o meio vai influenciar as pessoas. E isso vai atuar positivamente no ser humano. Só que se a gente não trouxer o cinema, aí a gente não vai ter esse desenvolvimento. Ele fala, então isso aqui acontece isso, se não acontecer, isso não acontece. O argumento dele é pífio, mas foi bem colocado, bem treinado, entre 4 períodos. Depois ele vem e traz para o Brasil, que possui grandes índices de segregação quanto ao acesso do cinema. Então ele pega e já está trazendo para a gente aqui nesse parágrafo que um problema que a gente vai ter que resolver na proposta de intervenção é a de que no Brasil a democratização ao cinema não acontece de forma justa, democrática, não tem acontecido. E isso atrapalha a cognição dos brasileiros. Então, os brasileiros estão tendo seu desenvolvimento cognitivo atrapalhado pela pouca presença do cinema na sua formação. Ok, vamos ver qual é o outro repertório do nosso rapaz? Ele vem, e lembrem que ele não erra, ele aprendeu que ele precisa começar com uma expressão virgulada que tem a cara de articulador. Ele faz isso em todos. Outro, sim, Charlie Chaplin, célebre ator e diretor britânico. Ele sempre coloca uma informação a mais, um aposto entre travessões. Reiterou a importância do cinema na configuração de uma perspectiva crítica da sociedade. Então ele fala, Charlie Chaplin disse que o cinema ajuda aí para criar uma perspectiva crítica da sociedade. Eu não sei se Charlie Chaplin falou realmente isso. Eu sei que o cinema do Charlie Chaplin era um cinema que trazia críticas sociais. Então, o cinema do Chaplin enriqueceu a sociedade, porque ensinou criticidade. Mas ele não precisou decorar a frase, é o que eu estou dizendo. Ele disse assim, Charlie Chaplin reiterou. Assim como ele disse aqui, Freud tratou. Ele não fala em que livro, em que frase. É um repertório coringa. Nesse viés, aqui eu tinha ele colocado acerca dessa lógica, nesse viés, o cinema é capaz de gerar o debate acerca dos problemas cotidianos, que muitas vezes são aceitos indevidamente. E ao analisar os temas abordados, o cinema é capaz de promover notórias melhorias no âmbito social. Então, ele que tinha dito que o principal objetivo, o argumento 1, era o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, já me deu um Freud para cuidar da cognição, e a percepção crítica da sociedade ele traz com a crítica de Charlie Chaplin, né? Todavia, grande parte da sociedade não valoriza as obras cinematográficas. Olha que garoto genial. Olha como ele monta para ele mesmo uma rede. Aqui no nosso parágrafo de introdução, ele diz: nós temos 2 problemas no Brasil. Falhas quanto à democratização do acesso
e também desimportância social. As pessoas não dão importância para a arte, não dão importância para o cinema. Ele falou que esses são os problemas que devem ser combatidos na proposta de intervenção. Aqui ele falou, se o cinema é tão importante, ele deveria existir aos montes. Aqui ele fala, se o cinema nos ensina a ser críticos, por que a sociedade não valoriza o cinema? Todavia, grande parte da sociedade não valoriza obras cinematográficas, por enxergá-las tão somente como entretenimento. Faz-se premente, pois, campanhas informativas capazes de descaracterizar essa errônea visão. Quer dizer, cinema não é só diversão. Cinema é também construção de pensamento crítico. O tempo inteiro ele fica correndo atrás de um ponto. A introdução dele configurou o que ele ia fazer o tempo todo. É um texto satélite. O texto inteiro é montado em torno de um objetivo bastante claro. O objetivo de dizer que o cinema é importante para o ser humano e para a sociedade, que no aspecto humano ele nos torna mais inteligentes, no aspecto social ele nos torna mais críticos, e que os problemas que nós temos que resolver é aumentar o acesso ao cinema, para garantir para todo mundo essa evolução intelectual e para que também tenhamos um maior enriquecimento de criticidade por meio dos filmes, já que nós vamos dar valor ao cinema. Então, ele foi o tempo inteiro montando, costurando o texto de tal forma, e quando ele chega no parágrafo final, ele só tem que colocar uma cerejinha em cima do bolo. Dessarte, os governantes, por meio da diminuição do custo do acesso ao cinema, que seria possibilitado por parceria público-privada. Então, ele coloca aqui um meio, um detalhamento, né? Devem acessibilizar o acesso. Gente, é sério isso. O garoto da nota 1000 falou que devemos acessibilizar o acesso. O vocabulário está precisando de uma ajuda, o vocabulário de Jurandir. Acessibilizar o acesso a essa forma de cultura, com o objetivo de propiciar o desenvolvimento cognitivo da população. Além disso, as escolas e universidades, mediante palestras e debates, ele pega e traz mais um agente social, devem informar a população a respeito da importância do cinema, com o objetivo de configurar um comportamento crítico quanto às falhas da sociedade. Então, ele resolveu o problema 1 que ele tinha colocado, o problema 2. Ele fez 2 propostas de intervenção, com 2 agentes, com 2 modos, com 2 meios. Então, assim, se achou um incompleta, tem a outra também. Ele conseguiu colocar aí 2 propostas de intervenção. E concluiu da maneira mais bonitinha de alguém que planejou. Dessa forma, será possível dissociar a atual conjuntura, né, nós vamos deixar o passado para trás, e vamos nos aproximar dos ideais de Freud e Charlie Chaplin. Ele vem e fala dos ideais de Freud e Charlie Chaplin, que é exatamente o repertório sociocultural que ele explorou em cada um dos parágrafos e que responde ao argumento 1 e 2 que ele montou no parágrafo 1. Vocês estão vendo que quem tem a sorte de receber orientação faz a redação? Vamos ver se ele seguiu o padrão de novo? Dessarte, ponto. Ademais, ponto. Dessa forma. Esse daqui, ele usou períodos mais longos porque ele colocou cada proposta de intervenção em um único período. Uma proposta, 2 propostas. E o objetivo final do texto é retomado. Ah, ficou perfeitinho, hein? Quando você estuda textos assim, a gente percebe que, com orientação correta, qualquer aluno interessado Com certeza. consegue, né, a nota 1000. Porque basta ter um olhar crítico para perceber a estrutura e explicar para o aluno que ele deve caçar a estrutura. O aluno, às vezes, se sente desafiado a ganhar um prêmio Nobel da literatura diante da redação do É Enem. verdade. Não tem que fazer um texto bonito, não, gente. Deixa Machado de Assis. Você tem que cumprir com o que eles querem. Eles querem que tenha uma conjunção a cada abertura de período, que tenha 4 parágrafos, que os parágrafos ocupem as 30 linhas, que o que foi dito na introdução seja desenvolvido durante o texto, que o tempo todo você traga repertório, mas lembre de associar o repertório ao tema da redação. Inventar a citação também é possível,
tá? Principalmente se você usar de forma estratégica e inteligente. E aí você pode até fazer isso, por exemplo, porque eu acho que esse garoto inventou, que Charlie Chaplin. Você já criou um filme, Isabela? Olha, a gente tem Ela já criou um filme, nossa, A mas Isabela é É esquizofrênica. sério, eu criei um filme. Eu não sabia o que pôr. Aí eu botei lá, O Impasse do Amanhã é um filme que fala sobre a fome no Brasil. E já foi 200 na competência lá. é porque você tem uma competência que poucas pessoas têm, então você fez uso dela. Você tem que ver o que ela faz com o coração das pessoas que amam ela, Denise. É Não mesmo? tô querendo expor, mas já expondo. Você está expondo a menina, Cuidado, tá? Suzy. Não acreditem nela. Isabela é do mal. A gente vai se encontrar no curso, eu tenho certeza. Isabela, menina. Eu quero saber desse filme. Ah, quero ver todo. Ah, depois ela vai ter que contar, ela vai ter que achar esse filme para mim. Eu vou atrás do Vai. professor dela. É. Meninos, era o que eu queria dividir com vocês hoje. Era assim, a clara certeza de que ter um privilégio de estar com um profissional que entende de estrutura textual e que vai te explicar isso de forma prática, que não vai te ficar enrolando um ano, corrigindo seu texto de qualquer jeito. Não, um olhar profissional, técnico, preciso. É cirúrgico, sabe? É uma ajuda cirúrgica que todo aluno que tem a chance de ter deve agarrar, porque foi isso que aconteceu com o Jurandir. Para provar para vocês que o Jurandir não é assim uma pessoa É seguir uma tão... receita de bolo, né? É seguir uma receitinha de bolo, né? Para mostrar para vocês que o Jurandir é um menino comum. Eu peguei o Instagram do Jurandir. Professora, aí não, você já foi longe demais. Ah, Isabela, vai mentir pro Jurandir também, vai que você ganha mais um trouxa na sua lista. Que horror. Que horror! Miga, vê se é do seu gosto, vê se faz do seu tipo. Vamos ver o Jurandir. O que ele está fazendo da vida, Jurandir? Química, na USP. Ah, cara de gente boa. Gente boa, ele já Na sofreu. USP. Na USP, querida. Ele veio com Freud e Charlie Chaplin e ganhou uma vaga na USP. Ah, mas ele tem namorado, olha ali, ó, a foto com a menina. Mas é desses que você gosta mais, que eu sei. Ai, ai. Meninos, vejam se Jurandir parece um prêmio Nobel da literatura. Não, Não. não, Jurandir nem está na lista dos pegáveis, gente. não. E conseguiu a vaga dele na USP. Por favor, consiga a sua também. Olha só, o menino escreveu, os amigos dele são terríveis. Ele escreveu aqui, conceitual, ele na frente do MASP. E um amigo escreveu, faz teu nome aí. Sem acento ainda. É fazer bullying com o candidato. Olha que carinha de pão de queijo. Então é isso. Se esse Mas ser é humano, muito simpático. e ele é um amor. Vários alunos com que eu já fiz bullying falando dele, já procuraram ele e ele fala, pô, velho, obrigado, que bom que você gostou lá da minha redação. Ele é um fofinho. É isso, meninos. Vocês têm a chance de conhecer a proposta do Aprimorar, que é incrível. Eu vou devolver a fala para a Denise, para que a Denise possa falar um pouquinho do intensivão e, enfim, lacrar esse encontro. Você pode... Quer interromper a apresentação? Quer, Su? Quero, ainda mais com a cara de pastel, né? Senão eu vou sonhar com a cara do Jurandir aqui. Então, gente, alguns entraram depois, antes de eu falar, né? Eu coloquei no chat aqui, gostaria que vocês conhecessem o nosso trabalho, a Su é nossa parceira. Falei desde o início que lá no Aprimorar, é uma realização de um sonho, né? Eu estou na área há muito tempo, trabalhei com a Suzana em outras escolas já, e eu estou parando na escola, mas não consigo ficar longe de adolescente, não consigo ficar longe de educação, não consigo parar de fazer o que eu mais gosto. Então, eu imaginei o Aprimorar. E ele só foi possível porque eu consegui juntar pessoas como a Suzana. Se vocês que participaram das outras lives viram aqui o Cleiton, vamos ter agora o Vinícius, tem a Roberta, tem a Mari. É uma galera assim, ó, parece que, eu disse para a Suzana, parece uma ninhada, sabe? É todo mundo parecido. E nós estamos agora oferecendo para vocês, além de outros, vocês vão conhecer a página, né? Mas agora nós estamos com o intensivo do Enem, né? Nós vamos começar semana que vem,
O material é todo confeccionado pela gente, todo baseado em questões. Por que a gente, usando a fala da Su, tem que treinar, gente? Não tem outra forma da gente ter sucesso em alguma coisa se não for treinando. Não adianta a Suzana dar essa receita, ensinar direitinho e vocês não praticarem, não fazerem a redação. Sabe? Fica só lá na teoria. Então, nosso método é baseado em questões, todinho, desde a redação da matemática. Nós vamos ter aulas todos os dias da semana, mas é online, porque a gente não está com coragem ainda de juntar todo mundo, apesar de estar morrendo de vontade. Mas eu sei, gente, que se falar online para você já dá, ai meu Deus, aula online. É só 1h30 por dia com resolução de exercícios. Mas nós temos simulados, 2 correções de redação por semana. A Suta é nossa parceira, né? Temos vários professores, conheço, entrem lá. Mas para quem não quiser fazer o intensivo, a gente tem a específica de redação e a específica de matemática. Por que a gente pensou nisso? Porque hoje a gente sabe que redação faz toda a diferença. É como a Su falou no início, ou a gente perde de entrar pelo Enem, ou a gente acaba entrando no Enem por redação, porque ela tem peso 3. Né? E a matemática continua sendo a matemática, gente. Ela é o diferencial. Quem manda bem em matemática se sai melhor no Enem. Né? Como é que é? Inventar a citação. Ah, não, estava lendo outra coisa. Quem se dá bem na matemática, gente, faz a diferença na prova do Enem. Ainda mais que a matemática do Enem, a gente sabe que 75% é a matemática básica, é aquela matemática que a gente aprendeu lá atrás. E que a gente sabe que precisa retomar. Então, a gente convida vocês para conhecer a nossa proposta. E tem um detalhe, eu sou mentora educacional. Eu, o Cleiton, a Mari. Qual que é o nosso maior diferencial? Não é as aulas, assim, porque as aulas a gente tem gente boa, mas tem gente boa em tudo que é lugar. Nós não somos os únicos, né? Tem excelentes profissionais aqui em Brasília. Nós somos só mais um grupo apaixonado pelo que faz. Mas o nosso diferencial é pegar na mão de vocês, tá? Nós vamos pegar na mão com mentoria, nós vamos analisar aluno por aluno, aonde que ele vai prestar o Enem, o que ele precisa estudar. Vamos fornecer técnicas de estudo que, infelizmente, as escolas não ensinam. Né? Não sei se na redação também existe isso. Né? Não simplifica, é uma receita de bolo, e não sei por que não dá. Né? Fica essa... Eu acho que é bom, é excelente o treino que a escola faz, mas, assim, podia ajudar mais vocês. Sabe? A mesma coisa eu falo com técnicas de estudos. Por exemplo, quem de vocês aí conhece o caderno de erros? Uma forma de estudo? Acho que pouquíssimos, se não ninguém. E ele é um método de revisão perfeito, entre outras coisas que a gente monta um horário, a gente analisa a rotina de cada um. Enfim, tem meu telefone aqui, deixa eu voltar aqui no chat, que quando eu comecei, ó, tá aqui, ó, nós temos um canal do Telegram, que tudo que é fresquinho a gente já coloca lá. Independente de vocês estarem com a gente no curso ou não, a gente vai dividir muito material pelo Telegram. Essa gravação da live também vai para lá, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, o meu nome é Denise, né? Tem a página, tem meu nome, Denise Bratis, Aprimorar Espaço Multidisciplinar de Aprendizagem. Esse é o meu telefone, né? Sigam a gente lá no Instagram, conheçam o nosso trabalho. E eu queria falar que nós temos aqui com a gente, se você tem aquela parte para mostrar a nota do nosso colega, compartilhe uma tela aí. Nós tivemos um aluno que está entre nós aqui, estudou numa escola maravilhosa, mas chegou perto do Enem, estava muito inseguro em fazer a prova, né? E ele nos procurou e nós fizemos um intensivo de 2 vezes por semana durante 2 meses. E vamos mostrar a fotinho dele aí, e ele tirou 940 pontos na redação do Enem do ano passado. É o Caio. Caio está aí com a gente, desde aquele momento, ele é nosso filho lá no Aprimorar, ele está sempre junto, ele é um menino muito, muito, muito dedicado, mas ele precisava desse olhar diferenciado, e foi isso que a gente teve com o Caio, e ele com 2 meses de treino com a gente, tirou 940, tá? Nós somos muito orgulhosas, Caio, de ter participado dessa sua conquista, tá? Você é a prova que nós estamos no caminho certo, e a gente fica muito feliz com isso. Então, fica o nosso convite,
sigam a nossa página, né? Sigam o nosso Telegram, tem meu telefone aí. Outra coisa, a nossa turma só para falar para vocês, nós temos a específica de redação e de matemática, ela pode ser individual ou em grupos pequenos, tá? E o nosso intensivo do Enem são turmas pequenas, independente de qualquer coisa, nunca nós vamos aumentar, tá? No máximo 20 alunos, porque a gente acredita que é esse diferencial que vai tornar o online com a mesma qualidade do presencial, né? Porque a gente quer que, mesmo que eu sei que é difícil abrir a câmera, pelo menos abrir o microfone, né? E eu acredito que vai virar uma grande turma, vai ter uma união muito grande, nossos professores são todos do tipo da Suzana. Então, se vocês gostam da Suzana, vocês podem ter certeza que essa é a nossa marca. Por isso que ela está comigo. Tá joia? E tô junto da Denise, porque a Denise é das minhas. Nós só estamos trabalhando com parceiro, gente. Só os meus parceiros são tudo gente linda. É verdade, é verdade. Só sabe os bichos estranhos da escola? Se reuniram. Chamar aprimorar. Chamar aprimorar. Tá bom? O meu Instagram é esse aqui, @Denise Bratz, tá? E o Telegram, que é onde vai todos os conteúdos, é esse aqui. Nós temos um coordenador do nosso curso todo, que vocês podem pesquisar também. Ele é dono de um canal no YouTube, Vinícius Elias, o maior canal de paz e Enem do YouTube, tá? Ele é nosso professor de matemática, um dos professores, e ele é o que coordena o curso. Nosso material, a apostila, a gente está confeccionando com muito carinho, né, com muito teste, e a gente quer fazer a diferença na vida de vocês. Então, se quiserem vir para o nosso time, serão muito bem-vindos. Mas siga a gente lá. Só de seguir já tem muita dica. Tá bom? E também falem para as pessoas sobre nós. É. Falem sobre nós para os amigos. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz por reencontrar ex-alunos aqui. Chuchu, Bela, o Caio. Os meus atuais alunos tiveram paciência de vir me ouvir mais uma vez, já não cansaram não do horário duplo, vieram, então eu quero agradecer. Essa coisa linda é a Marie. Su, você é encantadora. Se eu tivesse tido uma professora que nem você... A gente estava rico, né, amiga? É. Ai. Eles é que serão ricos. É verdade. Se quiser. Então é isso, já é rica a existência por causa de vocês, por causa da Denise, por causa do convite. Muito obrigada. E se precisarem da gente, pode contar. Tá bom? Um beijo grande. Beijo grande. Boa noite. Boa noite, galera. Que bom, Luiz. Vou te aguardar. Tchau, Caio. Micaela tá aí ainda? Tchau. Eu te amo. Boa noite, tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Só sobrou nós, amiga. Tá o Luiz, só nós duas. A Julinha estava aí ainda, sua aluna. Chuchu. Saiu da reunião. A Micaela. Ela foi minha aluna em 2019. Quem? Deixou de ser a Júlia e a Isabela. Foram minhas alunas em 2019, elas estavam no primeiro ano do PAS, lá do Coque Lago Norte. E vem correndo atrás de mim loucamente desde então. Tem um fã-clube lá do Coque Lago Norte. Eu vi, teu Insta mostrou isso. Eu acho que eles vão espalhar isso por lá. Porque lá tá bem fraco esse... É uma escola muito creche. Abandona você aqui, que a galera não quer nada mesmo. Ainda está funcionando essa escola lá no Lago? Nossa, amiga, funciona. Ela é a antiga... Sol? Colégio do Sol? Não é o do Sol. Hoje ela chama Coque, mas ela é antigo SECAP. SECAP, isso. Meu filho estudou lá, mas era uma excelente escola. É, só que ela se vendeu para o sistema Coque e o negócio é só... E assim, agora é bajular menino rico, amiga. Deixa a criança de 7 horas da manhã, pega 8 horas da noite. Até a janta tem. E em maioria são crianças especiais. Mas precisa isso, né? Mas perdeu bastante a característica da escola, né? Perdeu totalmente. E aí o ensino médio dele fica enfraquecido de um jeito, amigo, porque
Mas aí você fala para essa menina que eu posso ir lá panfletar lá na frente, ela entra em contato contigo, ela me diz um dia que está todo mundo, eu não sei se eles já voltaram presencial, se não voltaram. Já voltaram. Combina com ela e eu vou lá. Vou falar com ela. Amiga, eu tô trabalhando. E ali no INEI, no Sigma da Zanorte, eu panfletei. Mas eu podia panfletar de novo e se avisar. Ou então não fica ruim para você. Fica ruim, né? Não acho não. Para mim tá de boa, amiga. Eu tô lá na terça-feira. Eu saio de lá 1h30. Eu vou. Não, isso aí não é problema. Aí eu não vou, porque eu vou estar trabalhando, mas eu vou mandar meus meninos lá. Então, você avisa, ó, terça-feira eles vão estar lá panfletando. Que, olha, pega com carinho, olha, parará. Uma indicação de você, aí é coisa. Não, e eles acompanham tudo em rede, amiga. Quando eu posto uma coisa, passa uns minutos, já tem 400 visualizações, 500 visualizações. Você é minha garota propaganda. Aí fala com essas meninas lá do Lago Norte que eu vou lá. Só marca. E esse Luiz Antônio eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é da Asa Norte. Eu acho que é onde você já panfletou. O Luiz Antônio acho que é do Sigma das Norte, mas aí ele não deve ter pego o meu folder. Eu já fui lá uma vez, panfletei um pouco. Mas aí que horas eles saem terça-feira, o ensino médio? 1h30. 1h30. Tá, então eu vou ficar lá. Pesado. Você avisa para eles e eu vou estar lá. Tá bom. Eu tô lá na Asa Norte, eu tô na terça. Terça-feira, tá. Então. E na Asa Sul eu tô segunda e sexta. Então, amanhã você vai estar lá? Não, amanhã é quinta. Mas depois de amanhã eu vou estar. Então, avisa na sexta que eu vou panfletar sexta-feira lá no Sigma da Asa Sul e terça-feira no Sigma da Asa Norte, 1h30. Beleza. Aí o Sigma da Asa Sul sai 12h40 na sexta. Ah, tá. Melhor ainda. Então, deixa eu só anotar aqui. O da Asa Sul... Você dá aula nos terceiros anos lá? Segundos anos. Segunda e sétima. Mas aí eles não dá para o Enem. E no Sigma da Asa Norte também? Mas eles ficam juntos, amiga. E foram meus do ano passado. Os do terceiro? Os que hoje estão no terceiro foram meus no ano passado, na segunda série. Entendeu? Então, eles estão vendo aí o que eu publicar e tal, e eles saem juntos, 12h40. Tá, e o da Asa Norte também é segundo, né? Eu sou só a segunda série lá. É 13h30, né? 13h30. Mas pode não servir para o Enem, é para outras coisas, para o curso de redação, para o curso de matemática. Mas eles vão querer fazer, pelo menos a específica, vão. A específica, eu acho que sim. E também tem muitos que não vão cursar PAS, aluno que não quer o UNB. Tem uma galera assim, muitos. Tô com muitos que não querem mais PAS. Muitos. Ele precisa de redação, com certeza. E aí eles é de interesse as específicas, né? Tá. Então tá bom, amiga. Acabou que eu achei melhor focar só na redação mesmo, nos parâmetros. Não, tá jóia. Aí tu fala com a menina lá do Lago Norte, os abandonadinhos, que eu vou lá. Só marcar. Tá bom. Tá bom? Elas estão no terceiro já, né? Elas já são terceiro. Tá. Então tá. Então obrigada, tá bom, amiga. Um beijo. Obrigada. Fica com Deus. Vai descansar. Beijo. Um beijo, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.